Nosso Pai Céu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 36. Amém? Lucas 2:36, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E chegando naquela hora, o versículo 38 diz: dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e de repente esse texto me chamou a atenção pelo fato de que uma senhora, Ana, uma idosa, avançada em idade. Nós sabemos que as viúvas, nos tempos de Jesus, no Antigo Testamento, não são como hoje, que tem todo o amparo do governo, não tinha nenhuma espécie de benefício, né, de aposento. Eram pessoas que eram realmente desamparadas. Então nós estamos aqui falando de uma mulher que era uma mulher pobre financeiramente, uma mulher que não tinha recursos financeiros, né? E ao que indica também que ela não tinha algum parente que a ajudasse, né? Nós vemos lá nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele falando sobre o socorro das viúvas, ele diz que primeiramente os filhos e os netos deveriam socorrer essas viúvas, porque alguém que não cuida dos seus é pior do que o descrente, né? É pior do que os infiéis. Mas ao que parece aqui que essa mulher, que tão pouco falada aqui na Bíblia, ela não tinha ninguém, porque ela vivia no templo. E mesmo assim, nós vemos algumas coisas na vida dela, alguns traços, algumas atitudes na vida dela que nos chamam a atenção. Que apesar de ser uma mulher avançada em idade, de 84 anos, uma mulher que desamparada pelos seus parentes, se não tinha ou se não foi amparado, nós não sabemos, mas era uma pessoa que, ao tudo indica, era só, mas que ela estava ali no templo, e as coisas que ela fazia não eram coisas que aos nossos olhos parecem ser coisas grandes demais, não, mas é muito melhor um cristão simples, uma pessoa simples, mas que essa pessoa é útil e que essa pessoa cumpre o seu papel pelo qual Deus lhe chamou. As coisas que essa mulher fazia como cristianismo também não é coisa complicada. Servir a Deus não é coisa muito complicada. O que essa mulher fazia aqui? Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite. Glória a Deus, era uma das coisas que ela fazia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela não deixava o templo e adorava ao Senhor dia e noite. Ela se preocupava, ela tinha preocupação de estar no templo adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus, né? Uma coisa tão simples, irmão, uma coisa tão simples, mas adorar o nosso Deus é uma coisa muito importante. Quando eu e você, pessoas simples, pessoas comuns, cumprimos o nosso papel, aí nós agradamos a Deus com simples atitudes, mas perseverantes, né? Adorando a Deus dia e noite. Isso quer dizer que ela estava perseverante
na adoração dela. Ela não adorava só quando queria, só em determinados momentos, não. Ela de dia e de noite. Ela perseverava em adorar o Deus que estava amparando e segurando a vida dela, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa parte de não deixar o templo, infelizmente, foi uma das partes mais afetadas na pandemia, né? Já éramos tentados a não estar frequentes no culto antes da pandemia, e agora muitas vezes a gente fraqueja e não frequenta como deveria, e foi uma das áreas mais afetadas, porque todos os comércios já abriram e somente as igrejas que encontraram mais dificuldade para abrir nessa pandemia, né? Glória a Deus. Mas ela estava... Glória a Deus, né? O texto diz que ela não deixava o templo, já adorava dia e noite. Essa mulher também fazia o que mais? Ela servia a Deus com jejuns e orações, né? Glória a Deus. Outra coisa muito importante, ela estava em oração e jejum. Glória a Deus. Coisa simples, irmão, coisa simples, mas quando praticados da forma correta, quando por nós é considerado, é praticado, nós conseguiremos grandes objetivos, conseguiremos realizar grandes coisas através dessas simples, observando essas simples dicas, essas simples coisas que essa mulher de Deus fazia. Uma simples senhora que talvez muitos não dessem valor a elas, muitos olhassem para ela e a desprezassem por ser uma idosa, por ser uma pessoa desprovida de recursos humanos, mas uma mulher rica para com Deus. Uma mulher útil na casa do Senhor, que estava em oração, que estava constantemente buscando a Deus com oração e jejum. Coisas simples que nós devíamos praticar também sempre. Glória a Deus. E o texto diz aqui que ela chegando naquela hora, na hora que depois do cântico de Simeão, né, que ele diz tudo a respeito do Senhor, do menino, na apresentação de Jesus no templo, chegando naquela hora, aquela mulher dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, né? Glória a Deus. Uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher amargurada, uma mulher viúva que não tinha nada, que não tinha família, tinha tudo para ser uma pessoa triste, mas aquela mulher dava graças a Deus por tudo que Deus fazia e por ver se cumprir na vida dela as promessas de Deus. Por ver se cumprir na vida dela coisas que ela esperava há muito tempo. Glória a Deus. E ela chegando naquela hora dava graças a Deus. E outra coisa, ela não somente dava graças a Deus, mas também falava a respeito do menino para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, né? Glória a Deus. Além de dar graças a Deus, aquela mulher ainda pregava, ainda falava do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. O próprio texto diz que ela era uma profetisa. E esse profetizar aqui não é somente profetizar como nós estamos acostumados a ouvir esse termo, mas também era uma mulher que era usada para falar da palavra de Deus, divinamente inspirada, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela falava da palavra de Deus, dos Escritos, e eu creio que falava que haveria de vir o Messias, né? Glória a Deus. E ela falava daquele menino, falava do Senhor Jesus para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui coisas muito simples, dicas muito simples, mas que são muito úteis para a nossa vida, né? Uma mulher simples, porém uma mulher útil no reino de Deus. Que é uma mulher que estava constantemente no templo, adorando a Deus, estava em oração, estava em jejum, que dava graças a Deus por tudo e que falava de Jesus. Glória a Deus. Aqui eu quero encerrar minhas palavras. Em nome de Jesus. Amém.